Vou falar um pouco aqui sobre liberalismo, né? A ideia de menos Estado. Então, eu vejo uma certa contradição, né, nessa ideologia de menos Estado, e eu acho que essa contradição, ela proposital, ela não é uma por hipocrisia, assim, não, ela é um projeto mesmo, né, de poder. Afinal, pensa um pouco, né, que as pessoas, quando elas falam menos Estado, elas falam menos Estado em certos aspectos. Então, menos Estado para oferecer saúde, menos Estado para oferecer educação, menos Estado para oferecer seguridade social, mas e para policiamento? Aí eles querem menos Estado? Não, eles querem mais Estado, eles querem mais polícia, exército, mais exército. Para endurecer as políticas penais, então mais prisões, né, mais celas, penas mais duras, esse tipo de coisa, mais Estado, né? E isso também é um dispêndio de dinheiro, um dispêndio de recursos, tanto espaciais quanto efetivamente monetários. Então também é mais Estado. É, ou, por exemplo, para quando uma empresa vem à falência, uma empresa enfrenta dificuldades financeiras, mais Estado para ajudar a empresa, ou algum liberal vai defender que tem que deixar as empresas falirem, livre mercado, não precisa ajudar ali a garantir, enfim, o funcionamento do mercado. Eu acho difícil um liberal defender isso daí. E para evitar práticas tipo dumping, ou, por exemplo, concorrência desleal ali, quando chega, por exemplo, um produto estrangeiro e ele é vendido por menos do que o custo de fabricação dele, justamente para falir as empresas ao redor, ou práticas de monopólio, isso daí o liberal vai ser contra que essas práticas sejam proibidas? Não vai, ele quer Estado nesses casos. Ou para processar alguém por difamação, para processar alguém por injúria, ele vai querer menos Estado? Então, me parece aí que existe uma contradição nessa conversa, né? Porque, na verdade, a pessoa não quer menos Estado. Ela quer menos Estado para mim e para você, né? Ela quer menos Estado para a população, para que nós não tenhamos acesso a recursos básicos, como eu falei, saúde, educação, mas eles tenham acesso a tudo que eles precisam para se manter com o poderio econômico e político deles. Na verdade, é isso que eles falam quando querem menos Estado, né? Menos Estado para eles é justamente um projeto de poder para manter a desigualdade, né, as diferenças, né, de poder entre eles e o resto da população. Né? E quando eu digo eles, eu digo a elite do mercado, né, a elite empresarial e a elite política, né, do agronegócio, enfim, essas coisas aí que a gente sabe que acabam tendo um poder muito grande político, não só no Brasil, mas no mundo inteiro também. Né? E, por exemplo, quando as pessoas falam da questão de liberdade de expressão, também é um tipo de contradição, porque, na verdade, você vai ver que essas pessoas, elas processam pra caramba. Você vê que essas pessoas que defendem liberdade de expressão restrita, como o caso do MBL, por exemplo, ou como é o caso da Carla Zambelli, como é o caso da Julia Zanata, são pessoas que eles processam bastante quem discorda deles, né? Então, liberdade de expressão para mim e para o resto não, né? Então, quando eu quiser me criticar, daí não tem liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, basicamente, também outro projeto de poder que é a liberdade de opressão, né? A liberdade de expressão, na verdade, sempre termina ali na liberdade de você ser racista, de você ser homofóbico, de você ser machista. Então, essa é a verdadeira liberdade de expressão que essas pessoas querem, né? É a liberdade de opressão, né? Nunca foi sobre liberdade de expressão, também é um tipo de contradição aí. As pessoas nunca estiveram interessadas em liberdade de fato, né? Nunca foi sobre liberdade. Então, eu vejo que existe uma grande contradição nas pessoas da direita, nesse sentido, né, da liberdade restrita, do livre mercado e tal, porque nunca foi o que eles de fato pretendem, né? E você vê, por exemplo, a defesa da mídia, né, em relação ao livre mercado, em relação à batalha do Lula contra o Banco Central, ele se posiciona ao lado do mercado financeiro, né, como se o Lula fizesse um grande absurdo ao questionar a autonomia do Banco Central. Por quê? Por que a mídia está do lado do mercado financeiro? Porque a mídia é justamente financiada pelo mercado financeiro, né? É uma coisa que a gente tem que ter noção que a mídia ela paga de imparcial, mas não existe imparcialidade no jornalismo, né? Não existe jornalismo imparcial. Isso quer dizer que a gente não pode assistir jornal, que a gente tem que falar que Globo lixo, não é isso que eu estou falando, né? Mas quando você assiste, você tem que ter noção que existe um viés ali, e o viés ele é pró-mercado financeiro, porque justamente, né, os jornais, eles são empresas, né, eles fazem parte ali do mercado financeiro e muitas vezes, né, os principais acionistas ali, membros do conselho diretor de um jornal, ou às vezes até o próprio dono do jornal, ou os donos, como é o caso de uma sociedade
anônima de capital aberto, como que é o caso da Globo, né? Ou o caso da CNN, que é uma sociedade limitada no Brasil, você vê que os donos eles são empresários, né? Então o interesse deles, né, o interesse jornalístico se mistura justamente com o interesse empresarial do grande mercado, né? Que é também o interesse de garantir o pão deles, né? E garantir o interesse deles antes do interesse da população, efetivamente. Então, por isso que você vê a Globo defendendo o agronegócio, defendendo o mercado, porque é o interesse deles primeiro, né? Então, é por isso que a Globo tem um posicionamento, sim, de direita liberal. Defender que a Globo é de esquerda é, assim, só de alguém que não assiste o Globo, né? Pelo amor de Deus. Se você não assiste o Globo e só assiste os recortes que circulam nas redes do bolsonaristas, você vai achar que a Globo é de esquerda, por isso que eles criticam o Bolsonaro. Mas a Globo sempre foi e continua sendo de direita, assim como a maior parte dos jornais. Ah, você vai ver alguns jornais de esquerda, né? Você vai ver, por exemplo, o ICL aqui no YouTube, o Monitor Brasil, o Intercept Brasil. Eu vejo aqui também o UOL tem um viés mais de esquerda, mas fora isso, geralmente os jornais eles têm um viés mais de direita, justamente por fazer parte ali do mercado financeiro e defender os interesses do livre mercado, os interesses da elite, né? Como eu falei, isso não é aquela crítica bolsonarista, assim, tipo, não, porque a mídia mente, ela não mente, né? Ela tem um viés e é isso, né? Qualquer mídia vai ter um viés, eu tenho um viés aqui, você vai assistir o ICL, eles vão ter um viés ali também. Então isso é inegável, né? Não existe pessoa sem ideologia. Como diz lá o Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, ideologia é igual sotaque, né? A pessoa percebe de todo mundo, mas não percebe o seu próprio. E é basicamente isso, né? Por isso que as pessoas elas acham que elas não têm viés, que elas não têm ideologia, quando na verdade todo mundo tem, né? Ninguém é exatamente livre disso.